Existe um traço de personalidade que ele pode tanto ser uma virtude e te abrir portas, quanto ele pode estar aí travando o seu crescimento, o seu desenvolvimento em vendas, em liderança, na sua carreira de forma geral. Vamos falar sobre confiança. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast semanal. A gente fala sobre vendas, sobre marketing, liderança, sobre assuntos extremamente importantes para o seu crescimento dentro do agronegócio. E então, se você está chegando só aqui hoje, clica aqui para você se inscrever no seu canal. Tem um botãozinho aqui embaixo para você conhecer um pouco mais dos outros vídeos que tem aqui, para você saber, né, ficar aí atento na hora que a gente publicar mais alguma coisa. Tem um sininho aqui, se você estiver no YouTube. A gente está também em todas as plataformas de streaming. Então, se você está aí, por exemplo, no Spotify, avalia, deixa aqui suas 5 estrelas para a gente continuar crescendo e levando o nosso podcast para muitas pessoas aí, Brasil e mundo afora. Eu sou Miriam Xavier, então tem um Instagram que é xavier.agro, LinkedIn Miriam Xavier, tá tudo aqui embaixo no descritivo para a gente continuar em contato, a gente continuar conversando. E eu trouxe esse assunto hoje sobre confiança, porque eu falo, olha que curioso, eu falei já muitas vezes, inclusive aqui no Agrovendas, é um ponto que a gente trabalha muito dentro das mentorias. Quando a gente faz consultoria dentro de empresa, a gente vai trabalhar a confiança dos gestores, dos vendedores também. Então, a gente trabalha o tempo todo para desenvolver confiança. E olha só que curioso. Aí, de repente, eu venho dizer para você que confiança pode ser perigoso. Confiança, ao invés de estar fazendo com que você cresça na sua carreira, que você venda mais e crie um relacionamento mais próximo com seus clientes, com a sua equipe, pode ser que esse excesso de confiança, e uma confiança levada talvez um pouco para o outro lado, assim, que ela esteja te prejudicando, ao invés de ajudar com que você cresça. Então, a gente observa muito, né, no mercado, as pessoas que estão crescendo e evoluindo de verdade, e as pessoas que estão ficando um pouco paradas no tempo, que estão ali só reclamando que o cliente não quer mais ouvir, que ele não compra mais, que está perdendo espaço no mercado para gente muito nova, que está entrando agora, que não está entendendo o que está acontecendo, né? E às vezes pode acontecer isso mesmo. Pode ser que você esteja esquecendo de pontos extremamente importantes e que uma outra pessoa vai chegar na sua região e ela pode ter menos experiência, mas ela vai estar mais atenta. E aí sim, ela passa na sua frente. Confiança é sim uma virtude, é talvez até uma habilidade, assim, porque a gente vai desenvolvendo. Na verdade, até vou repensar nessa frase, né, que eu estou dizendo. Acho que não é uma habilidade, são várias habilidades que você desenvolve e aí você constrói a sua confiança, né? Acho que faz mais sentido. E algumas até nem são habilidades de vendas, de conhecer técnicas de negociação, de persuasão, ou às vezes até de comunicação, muitas vezes está associado àquilo que a gente precisa olhar para dentro para desenvolver. E aí sim, né, na hora que a gente entende a potência que a gente aceita os nossos defeitos, as nossas dificuldades aí, né, e a gente vai trabalhando lá dentro. Algumas coisas a gente consegue passar para fora, né, mostrar para as pessoas que a gente é confiante. Só que o episódio de hoje aqui não é para a gente falar como é que você desenvolve confiança, é pelo contrário, é para eu te dizer, baixa a bola um pouquinho. Às vezes você tá com excesso de confiança e uma confiança levada para um lado que está só te prejudicando e você talvez não esteja percebendo isso. Então vem de coração aberto, vem de mente aberta para a gente discutir isso aqui hoje. Quando eu falo todas as vezes sobre confiança ser prejudicial, vamos pensar até por. Ups, joguei tudo no chão aqui, gente, calma. Quando a gente fala sobre confiança, eu gosto até de pensar assim, vamos pensar por cargos diferentes, né, por áreas de atuação diferentes. Então vamos falar do vendedor, por exemplo, primeiro. Qual que é o grande problema quando a gente tem um vendedor com excesso de confiança, com essa confiança que está levada para o lado errado? Esse vendedor, ele tá assim achando que ele entende muita coisa. Não tem coisa pior nesse mundo do que o vendedor que acha que.
Ele acha que conhece o cliente, ele acha que ele já conhece o mercado, que ele domina a carteira de cliente que ele tem e que ele já sabe tudo sobre as culturas que ele trabalha. E esse achar que, na verdade, coloca uma venda nos olhos desse vendedor e não permite que ele cresça porque ele já acha que sabe. Todas as vezes que a gente está falando de uma pessoa que acha que, ela já está totalmente sem razão. O vendedor, ele não pode achar que, ele precisa trabalhar com dados e fatos e ter isso ali em mãos para dizer, olha, eu percebo, a minha análise é essa do mercado hoje, não é eu conheço o mercado na região. Percebe que é uma diferença muito grande aí? Então, o vendedor que ele acha que, ele continua achando que sabe, que conhece, que domina, que entende, só porque ele tem anos de experiência, o que vai acontecer com ele é que vai chegar uma pessoa mais nova na região onde ele está atuando, e essa pessoa vai estar, às vezes, até menos experiente que ele, mas só que mais atenta, mais dedicada, mais interessada, talvez até por realmente não conhecer nada ali, né? Porque ele está chegando, mas talvez é o perfil dessa pessoa também. E aí, somados esses dois de pouca experiência e mais o perfil da pessoa dela ser interessada e ela querer crescer e evoluir, ela passa muito na frente e muito rápido desse vendedor que está ali há muito tempo, só que ele está achando que ele já sabe. O que a gente tem de ferramenta para a gente trabalhar quando a gente tem um vendedor que está pensando desse jeito? Primeira coisa, eu acho que é quebrar essa barreira, né? Entender assim, olha, eu preciso saber que eu aprendo todos os dias com as pessoas que eu converso. Eu preciso entender que se eu não acompanhar a evolução do mercado, se eu não tiver constantemente atento ao meu cliente e sabendo que ele também muda de opinião, ele muda de às vezes de vontade do que ele quer fazer, né, do que ele antes tinha de planejamento, ele vai fazer uma outra coisa diferente depois. Ele muda porque ele está vendo a mudança do mercado, mas às vezes é porque é uma exigência que chega para ele de alguém que compra dele, às vezes é porque tem outras pessoas na gestão junto com ele e essas pessoas trazem visões diferentes. Então, o mundo está em evolução o tempo todo, né? A gente não pode achar que a gente vai ficar parado porque a gente sabe já, né? Então, eu acho que não existe, tá? A era desse achômetro, achismo, ou o que você quiser considerar aí, já passou há muito tempo. A gente precisa ter pessoas que entendam que a gente precisa analisar, a gente precisa observar, a gente precisa estar em constante evolução e atualização, senão a gente vai ficar para trás, né? O mercado, né? O mercado que está aí crescendo e evoluindo o tempo inteiro. Aquele vendedor que ele acha que ele não precisa buscar informação todos os dias sobre como que está o mercado, o que está girando de cotações, mas também do que está acontecendo no mundo inteiro, né? De tendências, de cenários que às vezes estão lá tão distantes, mas que impactam tanto aqui no nosso dia a dia, né? Ele vai ficar para trás também. E aquele vendedor que ele também ele acha que ele sabe tanto e que ele vai guardar tudo na cabeça dele. Não existe sucesso, meu povo, guarda isso. Não existe sucesso quando a gente está com tudo só dentro da cabeça da gente. Precisamos urgente ser vendedores mais ativos e mais atentos a planejamento, entender mais como é que faz uma análise de mercado, como é que você faz aí gestão da sua carteira, gestão de território, né, que você conhece e analisa melhor todos os dados, que você traz às vezes uma ferramenta, né? Isso são soluções para você aí, olha só, traz uma ferramenta para que você consiga guardar informações sobre os seus clientes e cada vez que você tiver qualquer contato com esse cliente, não é só quando você encontra presencialmente, mas em qualquer ponto de contato. Então, trocou áudio pelo WhatsApp, fez uma ligação, toda vez que você tem algum ponto de contato, né, você conversou de alguma forma com esse cliente, você precisa guardar um pouco mais de informação sobre essa conversa ali, nessa ferramenta, que pode ser um software, pode ser, né, um sistema mesmo de CRM, mas pode ser só uma planilha de Excel, pode ser um lugar onde você anota um aplicativo, um bloco de notas assim no seu celular, desde que você guarde essas informações para analisar. Não dá para achar que você vai guardar tudo na sua cabeça, que você não está lembrando aí, nossa, informação de ontem, da semana passada, e vai saber o que daqui para frente vai acontecer. E aliás, né?
é muito importante a gente pensar nisso. Não é só sobre o conhecer hoje o seu cliente, é começar a observar e a traçar assim, ó, o que que vai acontecer daqui a um tempo com esse mercado que está desse jeito, com essas informações aqui. Então, você começa a traçar tendências, você começa a traçar possibilidades futuras até, e se antecipa a muitas questões que podem acontecer na sua região, se antecipa fazendo boas negociações, porque você tem informações anotadas. A gente precisa virar um pouco essa chave, sabe, de vendedor e começar a trabalhar um pouco mais como uma pessoa que ela tem uma carteira para ela fazer a gestão. Então, para de pensar que você só tira pedido, porque ser vendedor e só guardar tudo na sua cabeça é tirar pedido, você me desculpa dizer. Então, a gente precisa olhar mais para organização, para planejamento, para análise. A gente precisa entender mais sobre isso e para quem está achando que isso aí é muito difícil de fazer, isso aí está se tornando o básico de quem vai continuar no mercado. Isso aí é a base, tá? Isso aí não é nem era para ser, aliás, né? Diferenciação. É diferenciação, infelizmente, porque as pessoas não fazem isso no mercado. Então, se você faz, você já vai sair na frente de um monte de gente aí que tá na sua região. Agora, daqui a um tempo, talvez nem seja diferencial mais. Talvez você fique para trás se você não estiver fazendo análise, planejamento, organização. Então, cuida, se cuida, tá? Outra função aonde a gente pode ter um excesso de confiança que é prejudicial. E não é só prejudicial para si próprio, é prejudicial para outras pessoas, que é o gestor. Pode ser que você esteja atrapalhando a sua equipe de performar, de trabalhar num ambiente onde se sentem mais seguros e também mais confiantes, sabia? O gestor, muito, eu confio, eu sei, sabe? Que você vai subindo isso aí, que era para ser uma confiança e fazer com que o time também fosse forte, né? Que fosse reflexo desse líder. Às vezes essa confiança ela começa a crescer tanto e a se misturar um pouco, sabe, com ego, a misturar um pouquinho com aquela pessoa assim, ó, que ela não escuta feedback, ela não é capaz de ouvir nada de sugestão de melhoria, porque ela acha que ela é algo já muito bom, ou que ela já sabe tudo também, né? Então, o eu acho que já sei, eu acho também é péssimo pro gestor hoje, gestor comercial, que ele não ouve feedback da equipe, que ele não ouve feedback de outros colegas, outros pares, ou até de clientes, de pessoas que ele se relaciona ali, ele também está traçando ali, ó, um plano de insucesso na sua carreira, né? Um plano de fracasso. E quando o gestor, muitas vezes, quando ele é muito confiante, e aí tem essa mistura, né? De ego, de achar que sabe e que ele sabe mais que todo mundo, também existe uma tendência dele não querer delegar. Ele não passa para outras pessoas fazerem, vai acumulando todas as funções nele porque ele acha que é só ele que sabe, que é só ele que vai fazer bem feito. E aí ele trava totalmente as outras pessoas de crescerem. Ele faz com que as pessoas só façam o operacional e que não consigam pensar mais em análise e em gestão, então ele deixa isso só para si. Ele não consegue desenvolver as pessoas mesmo, ensinar e mostrar o caminho ali, porque ele, né, não, eu é que sei fazer, o pessoal não vai fazer direito, e no fim das contas, dentro dessa pessoa que está muito parecendo confiante demais e que vai passando até para ser meio arrogante, né, em alguns momentos, pode ser que exista, na verdade, o contrário. Lá dentro, lá no fundo, pode ser que exista uma insegurança muito grande. E aí é que ele vai cada vez mais fazer que seja de forma inconsciente, tá? Mas ele faz com que as pessoas não cresçam para que ele não mostre, não revele ao mundo a sua incompetência, a sua incapacidade, aquilo que ele não sabe fazer. O bom líder, o bom gestor, ele tá mais querendo é que chegue gente na equipe que saiba fazer melhor do que ele, né? Nem tão bem quanto, é melhor de outras formas, que traga ideias, que ajude a inovar, que ajude a diferenciar como empresa ou como equipe, ao invés de ficar só preocupado em, mas aí, né? Será que vão querer tomar o meu lugar? Pelo amor de Deus, gente. A gente, quando a gente vai estudar todas as questões aí um pouco mais voltadas para neurociência, psicologia um pouco também, que a gente, né, pega volta e meia para estudar, ouvir algumas coisas a respeito, ler também a respeito, a gente vai percebendo que tem tanta coisa que a gente vem carregando de dentro e que a gente não resolve e isso passa para fora de
formas muito diferentes, né? E uma delas é essa, né? Essa arrogância, esse achar que sabe muito, muitas vezes está escondendo um monte de coisa que está lá dentro, que está precisando desconstruir, que está precisando ser trabalhada, né? Por isso que eu falo, gente, a melhor coisa que tem nesse mundo para vendedores, mas assim, ó, para todo gestor, para toda liderança, é ir para uma terapia. Vai buscar um psicólogo, vai desconstruir um pouco de coisa que tem aí dentro aí, que já às vezes vem lá de trás da sua história, da sua infância, da sua vida, e está marcando aí não só a sua forma de ser, mas está marcando, infelizmente, a vida de outras pessoas. A equipe de um gestor que tem confiança em excesso, essa confiança que atrapalha, é uma equipe que não bate meta, é uma equipe que vive muito limitada, que ela não evolui, e se bate meta, a gente nem sabe a custo de quê, né? A custo, às vezes, de perder a saúde, de trabalhar sobre uma pressão constante demais que as pessoas não aguentam por muito tempo. Então, um gestor que trabalha um pouco mais a confiança para o lado positivo dela e não desse lado negativo, ele vai com certeza ter uma equipe que cresce, que evolui, que vende, bate meta, que continua crescendo mesmo quando o mercado está desafiador. É o que a gente está vendo por aí. Consequências na carreira, tá? Para a gente pensar não só olhando para vendas, não só olhando para liderança, de forma bem geral, para todo mundo isso. Consequências na carreira de uma pessoa que ela tem uma confiança em excesso, uma confiança que é nesse sentido de ser prejudicial, sabe? Alguns exemplos aqui. A pessoa que ela não busca se capacitar porque ela acha que já sabe, e eu percebo isso às vezes em treinamento de vendas, muitas vezes dentro de empresa, tem aquele ali que está ali olhando com uma cara, gente, e é assim, é um semblante que está mostrando assim muito, quase que está escrito na cara da pessoa que ela não está interessada, que ela está achando que aquilo que está sendo falado ali ela já sabe. E o que eu acho mais interessante é que muitas vezes eu vou dar treinamento dentro de empresa e eu vejo que tem uma equipe, uma parte da equipe que já é mais madura, que já tem mais conhecimento sobre vendas. Uma outra parte é de pessoas que estão mais novas, que acabaram de entrar ou na empresa, ou tem pouco tempo de mercado, e é muito comum mesmo, é mais comum até a gente ter uma equipe diversa do que uma equipe toda muito, muito certinha, né? Acho até saudável mesmo, pensando em gestão ali, que a gente tenha uma equipe diversa, né? Cada pessoa com experiência diferente ali. Só que quando eu pego uma equipe assim para fazer um treinamento, a gente vai tentar trazer, ou a gente separa e faz, né, turmas separadas, porque aí seria a melhor das situações para a gente trazer temas específicos para cada uma, ou a gente vai falar com todo mundo ao mesmo tempo. E tem questões que às vezes são focadas mais, né, na base de vendas, que pode ser que um vendedor mais experiente ele já saiba disso, ele já faça isso. Só que olha que curioso, do mesmo jeito que ali na sala tem a pessoa que está com aquela cara de totalmente desinteressada, que às vezes está até deitada na cadeira, está mexendo no celular o tempo inteiro, não está nem aí para o treinamento, tem outras pessoas que têm tanta experiência quanto, ou até mais, às vezes até o próprio gestor, que está ali atento, fazendo pergunta, anotando, porque não é só sobre aquilo que está sendo falado também, né? Primeiro, é uma oportunidade de você recordar, de relembrar, de prestar atenção em detalhes que às vezes estão tão aí no piloto automático que você está esquecendo. Então, sabe, de traçar, ou às vezes assim, ó, cara, eu escutei isso, mas isso me trouxe uma ideia, eu vou fazer isso daqui. Então, tem gente anotando e gente que é experiente. Então, tá muito mais na postura da pessoa e na forma como ela enxerga que ela tem possibilidade de crescer e de aprender em todos os lugares onde ela está, do que simplesmente com o assunto que está sendo falado. Olha isso. E tem o outro lado da história, né? Que aí eu acho que quebra um pouco a perna dessa galera que tá achando que tá ali, que eu vou falar só sobre vendas de, né, negociação, técnica de vendas, não sei o quê. Eu gosto de levar muito para o lado de desenvolvimento humano. A gente trabalha muito aqui no MX, a gente estuda o tempo inteiro isso, a gente se capacita o tempo todo nesse sentido e a gente gosta, a gente tem uma afinidade em trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Então a gente não olha só para o vendedor e acha que ele não vai se desenvolver ali, aliás, que ele vai se desenvolver ali se a gente só ensinar sobre vendas, sabe, processo de vendas, a gente também sabe que a gente vai ajudar muito a fortalecer essas pessoas se a gente ensinar sobre outras habilidades, né? Habilidades às vezes mais humanas, né? Soft skills que a gente fala, ou
no dia a dia, né, quebrar algumas questões assim que às vezes as pessoas estão ali pensando a vida inteira daquele jeito e a gente fala, olha para esse outro lado aqui também. Esse episódio de hoje é uma prova disso também, né? Querendo ou não, a gente está aqui falando de um negócio que talvez vai contra o que muita gente pensa e que até a gente trabalha, né? A gente trabalha confiança o tempo todo, aí eu venho de repente te dizer que não é assim, porque não é sempre desse jeito, que se você for confiante em excesso, isso vai te fazer mal, né? E não é só o excesso, sabe, que atrapalha, é a forma como essa confiança ela é passada para as outras pessoas, é a forma como você traz isso para o mundo e está muito ligado a tudo que você precisa trabalhar e desenvolver em você. Então, olha para isso e entende que a gente tem a oportunidade de crescer e de aprender com qualquer pessoa que a gente está conversando. E em qualquer tipo de treinamento, em qualquer coisa que você lê às vezes, né? Só que você precisa estar atento a isso. E começar a filtrar, obviamente, o que que você vai ler em rede social, aonde que você vai estar, em qual ambiente que você vai frequentar mais, né? Você vai ser a pessoa que só quer ir para o happy hour, só quer ir para o boteco depois do trabalho, ou você é uma pessoa que sabe que alguns dias você tem que sentar e ler, que rede social não é só para ficar rolando ali, vendo a vida dos outros, é também para a gente aproveitar e fazer conexões que tenham mais valor, né? Conversar com outras pessoas, é para a gente também aprender alguma coisa que a gente está lendo, estudando, um vídeo que você está vendo, um podcast que você está aqui assistindo agora, ou que você está ouvindo enquanto você dirige aí, que você pega a estrada, né? Isso tudo é forma da gente se abrir para o mundo e pensar, eu aprendo todos os dias. Sabe? A pessoa que às vezes critica o outro porque o outro está trazendo informação aqui nas redes sociais, na internet, é a pessoa que tem um pensamento muito limitado e ela acha que é ela que sabe. Ela acha que aquilo que está sendo falado não está acrescentando nada da vida dela. Que pena, né? Que tem gente assim. E que bom que a gente tem pessoas como você que estão aqui mais abertas para aprender, para pegar um pedacinho que seja disso que a gente está falando em cada episódio, ou para olhar para tudo, sabe? Para maratonar aqui, igual a gente faz, a galera faz aqui no Agrovendas, de ouvir todos os episódios mesmo e aprender e levar para ação, né? E executar. A falta de confiança nesse bom sentido dela, nessa boa forma dela se apresentar para o mundo, né? Ou seja, essa confiança que não tá legal, que ela tá em excesso ou que ela tá misturada com outras coisas ruins ali, ela impede muito que as pessoas cresçam hoje. Que as pessoas sejam promovidas, porque o mercado quer o quê? A pessoa que continue em evolução, né? Tem até um conceito que a gente fala lifelong learning, que é você continuar se manter em aprendizado para o resto da sua vida, né? Você se manter se capacitando o tempo inteiro. E as pessoas ou empresas que acham que é só fazer algo pontual e aí tá bom, daqui a muitos anos eu vou estudar de novo. Olha, eu não sei por quanto tempo que continuam no mercado e como que vai ser a rotina e o dia a dia, sabe? É muito sofrido, gente, trabalhar sem organização, sem planejamento. É muito sofrido, eu percebo, trabalhar também quando você acha que você já sabe. E aí você se cobra cada vez mais porque você acha que só os anos de experiência falam tudo e que você tem que saber. Você não tem que saber, você não tem que ter todas as respostas na ponta da língua. Eu costumo até ensinar quando a gente tem pessoas que estão, às vezes, um pouco mais inseguras, eu tenho um negócio que eu ensino, e eu vou deixar, aliás, as referências aqui, porque eu tenho certeza que eu já contei essa história. Eu já ia contar aqui o negócio de como que eu ensino a pessoa a mostrar mais confiança. Ó, tem 3 episódios aqui. Episódio 40, eu falo sobre isso. Episódio 73 do Agrovendas também. E o 130. Todos os 3 eu falo sobre confiança bem específico, né? Além de todos os exemplos que eu dou em outros episódios ali sobre isso. Mas são 3 episódios que eu acho que você deveria ouvir. A gente vai deixar aqui no descritivo. 2 deles estão só como áudio, né? Por enquanto, que é o 40 e 73. O 130 já está como vídeo, já pode ver no YouTube se quiser. E aí, para você aproveitar e mergulhar um pouco mais nisso, tá? O que que a gente pode fazer, então? Quais são as estratégias para a gente dar uma balanceada entre humildade e confiança, né? Alguns exemplos aqui que eu trouxe para a gente ter algo mais saudável, vamos dizer assim, nessa relação dentro da gente e naquilo que a gente mostra, que a gente passa para o mundo, tá? Primeiro, desenvolvimento de autoconsciência, desenvolvimento de você, no sentido de você reconhecer e você corrigir esses excessos que estão te atrapalhando, e para você fazer isso, pode ser só por autoconsciência mesmo, mas
uma terapia às vezes te ajuda, um feedback, né? Ouvir e pedir feedback de pessoas que você reconhece e que você sabe que são profissionais que já estão numa evolução após aquilo que você sabe ou que estão crescendo e evoluindo também. Então, pede feedback para as pessoas certas, por favor, mas né, fazer isso. Até no PDI que a gente faz, no plano de desenvolvimento individual que a gente faz para cada mentorado nosso, a gente coloca ali, tem uma parte que a gente orienta, né? Que as pessoas peçam feedback regularmente para o seu gestor, para outras pessoas ali próximas, até para a gente na mentoria, a gente sempre deixa muito aberto, porque a gente consegue acompanhar muita evolução, né? Enxergar ali ao longo de um ano, normalmente, que a gente está junto com o aluno ou mais, então a gente consegue acompanhar muita evolução e a gente faz questão de sempre falar também, mostrar, olha, você evoluiu muito nisso, trabalho dentro de empresa também, em company, né? Sempre tem a parte de feedback, não necessariamente aquele quadradão, né, de sentar só e falar, hoje é dia de feedback, né? Mas assim, no dia a dia, sabe? Da gente mostrar, olha o tanto que você evoluiu, olha como você tem sido mais confiante, ou mais resiliente, ou mais humilde, olha o seu jeito de comunicar, como é que mudou, e é muito bom a gente acompanhar, né? Eu fico, se deixar aqui, eu vou ficar aqui só falando bem dos meus mentorados e dos meus clientes aqui, porque eu tenho muito orgulho, assim, de ver, sabe? Dá para ver muita evolução deles. Outra forma, né? E aí é um pouco para dentro da empresa, mas dá para a gente pensar como pessoa também, né? De cultivar uma cultura aonde a gente tenha aprendizado constante. Esse que eu trouxe, né? Essa expressão lifelong learning. Então, pensa, olha para você, entendendo que, cara, você pode e deve colocar dentro da sua rotina, da sua semana, mesmo que você não tenha um PDI traçado por algum mentor e tal. Olha para o seu dia a dia. O que que você pode implementar aí de leitura, de algum hábito que te acrescenta algo que vai fazer com que você se mantenha em constante evolução, em constante aprendizado, para você entender, cara, sempre tem oportunidade, tem espaço para mais uma informação, para mais uma coisa que eu vou conhecer, né, para você ser mais curioso e ir ampliando o seu repertório, ao invés de você se fechar e achar que você já sabe de tudo, porque aí não vai dar certo, né? Isso, aliás, quando eu falo de repertório, tá, gente? Estou pensando aqui, é muito forte em consultores, né? Pode ser um consultor comercial, um vendedor, ou um consultor mais da área técnica, de gestão, de onde for. Uma grande riqueza que a gente tem como consultor, porque a gente vai conhecendo pessoas de regiões diferentes, que trabalham de formas diferentes, empresas diversas aí, e a gente vai criando um repertório tão grande, porque a gente aprende em cada cliente muito, né? Aprende sobre a região, aprende sobre a forma dele trabalhar também, a gente está ali para orientar, mas a gente aprende muita coisa. E isso faz com que o consultor tenha tanta riqueza, que seja tão importante aquilo que ele sabe, porque ele não sabe só aquilo que ele estuda, ele sabe aquilo que ele está vendo em diversas regiões, e aí a gente consegue, vendo em muitos lugares, situações diferentes, trazer possibilidades ali de soluções para os nossos clientes muito melhores do que se a gente estivesse só sentado estudando o tempo inteiro, né? Então, o consultor que atende mais empresas, que roda aí, que está cada hora dando treinamento num lugar, isso tem muito valor também, né? A gente acaba aprendendo bastante, conseguindo trazer um conhecimento muito maior para os nossos clientes, mais aplicado à realidade deles, mais aplicado a diferentes realidades, né? Dentro das mentorias, aqui a gente aprende o tempo todo com os nossos mentorados, isso é muito bom. Então, pensando em confiança, ok, já deu para entender e perceber que é extremamente importante, né, ter confiança, só que a gente não pode deixar ela ir para o lado errado e que a gente precisa estar atento a isso. Se você perceber que tem algum amigo seu que está indo aí para o caminho errado, aí traz ele de volta, conversa, mostra e tenta você também se observar para ver o que que você pode melhorar, né? A gente tem, às vezes, até dentro das mentorias, olha que curioso também. Às vezes a gente vê, a gente faz no começo uma autoavaliação, né? O aluno ele se avalia em alguns quesitos ali. E tem aluno que se avalia dizendo que ele tem bastante confiança, que ele tem uma comunicação boa. Só que na hora que a gente vai conhecer ele um pouco mais, e a gente vai conhecer o resto daquilo que ele escreveu ali nesse diagnóstico que a gente faz no começo, e a gente convive um pouquinho com ele, a gente percebe que, na verdade, tem pontos aí que precisam melhorar, que às vezes ele está colocando uma nota lá em cima para ele, mas ele precisa melhorar nisso daí. E a gente coloca isso dentro do PDI da pessoa como um dos pontos foco, né? Então, ou algo que faça ele ser mais confiante, ou algo que faça ele melhorar pontos ali que ele está achando que estão muito bons, mas que a gente está percebendo que precisa melhorar. Então,
Faz essa autoavaliação, conversa com pessoas ao seu redor para você ver como é que você pode melhorar aí, o que que você pode traçar esse ano de um plano para o seu crescimento e desenvolvimento. Se você precisar e quiser que esse ano não seja um ano como os outros, que você queira ter companhia para você continuar esse ano em evolução de uma forma mais acelerada e ter pessoas que orientem você para te mostrar onde você precisa melhorar, a gente tem uma mentoria aqui, mentoria de vendas, a gente tem mentoria de lideranças comerciais também, né, dos gestores aqui, e todas elas a gente tem aqui um direcionamento muito próximo para te mostrar os caminhos e para acompanhar você durante um ano. Uma mentoria em grupo sempre para você trocar e compartilhar experiências com outras pessoas. Temos muito resultado da nossa turma aqui, de cada pessoa que passa por aqui e que continua, porque muitos renovam e continuam com a gente. Isso é muito bom. Então, se faz sentido para você, tem um link aqui embaixo no descritivo para você clicar e começar a conversar com a gente para a gente falar sobre a mentoria. Manda uma mensagem para a gente falar sobre isso. Vai ser muito bom ter você como mentorado. Vou ficar muito feliz de te ver por aqui. E deixa um comentário também aqui para dizer o que você achou desse episódio. Manda lá no meu Instagram também, lá no xavier.agro. Aqui embaixo tem lugar de comentário, comenta aqui, escreve aqui que a gente vai gostar muito de ver. Manda esse episódio, por favor, para outras pessoas que você conhece e que precisam ouvir sobre isso e sobre todos os outros temas que a gente vem falando aqui no Agrovendas. Tem muito conteúdo aqui importante para o crescimento de cada um de vocês, né? Então manda para outras pessoas que você conhece. Continua aqui com a gente, se inscreve no nosso canal, clica aqui para avaliar a gente aqui, se você estiver no Spotify, se estiver no YouTube, se inscreve aqui para a gente continuar em contato, vai ser muito bom ter você por aqui. Eu desejo que você tenha muito sucesso nas suas vendas, na sua carreira, e eu te vejo por aí, fora da porteira.